já para ter uma ideia do que está acontecendo, compreender as dinâmicas locais, e até já vai encontrar um outro termo também, que é o chamado correlação de forças, porque isso aqui tem um impacto grande. É. E Tem um aí, impacto você falar em muito correlação de pesado. força, eu acho uma coisa muito importante. O que é que você diria hoje, para a gente, mesmo com essas mudanças, para a gente lograr êxito, para a gente ter avanço nessa pauta, não, além da formação das comissões, além das discussões, da compreensão de tudo isso, o que é que você diria hoje para os servidores do município de Ceará-Mirim? A necessidade, eu creio que há necessidade de participação, Muito de envolvimento, de abraçar a pauta, né? Mas eu queria que você falasse aí do que você, mais ou menos, tem em mente aí. Olha, a necessidade maior é de politização. E quando aqui eu falo de politização, pessoal, não é me referindo a você estar vinculado a uma sigla partidária. Até porque a política institucional, a política partidária, que é vinculada às siglas, ela é somente uma fração do que é a política. Entende? Ela é bem mais ampla. Por exemplo, nós estarmos aqui nesse momento realizando esse episódio do podcast é um ato político. A política Sim. se realiza todos os dias. E como diria o Aristóteles, nós somos animais políticos. Seres políticos. Exatamente. Então, a sua resposta, Fernanda, ela passa por 2 pontos. Ela passa pelo âmbito político e o jurídico. Começando pelo âmbito político. Politização, o pessoal compreender o que está acontecendo a nível de município, se fazer presente nas assembleias, porque o que eu tenho percebido desde março desse ano é um esvaziamento das assembleias. A ausência e da base. consideravelmente, se fazer presente em outras atividades também. Também haver a necessidade de outras atividades explicando para o pessoal como se dá essas dinâmicas na legislação municipal, formação, né? Fazer realização de formações, essa participação contínua, porque é um rio, ele não vai parar, ele vai continuar indo, as situações vão continuar acontecendo e elas não vão perguntar, você está preparado? Você está preparado? Não, elas vão vir. Se você está preparado ou não, não vai se importar. Então, é necessário essa proatividade. Nós pedimos uma audiência agora com o prefeito, para a próxima semana. Antes da Assembleia, o que é que você diria, assim, qual a sua expectativa? Seria importante o prefeito receber, já trazer alguma informação com relação a isso, pertinente, porque da última vez eu acho que você estava, não sei se você estava, mas... Não estava não, né? Mas a gente participei. sentou e caminhamos no sentido Isso. de formar a comissão e depois começar a discussão. Pronto, a comissão... Seria muito importante hoje se a gente chegasse no gabinete da prefeitura e o prefeito já apontasse com a data, acordasse uma data com a representação e para começar a discutir as comissões? E formar a comissão também, porque lá foi dito diversas vezes, até no próprio gabinete, não, nós vamos formar a comissão que vai representar a prefeitura. Nós já faz uns 2, quase 3 meses que isso foi dito. A campanha passou. E nós estamos aguardando. E aí nós achamos que não tem mais motivo para a gente estar postergando mais. E aí agora é a hora de discutir. E voltando à sua pergunta anterior sobre a minha avaliação, vou pegar o histórico das ausências de respostas dadas, porque já foram protocolados outros ofícios e eles não foram respondidos. Esse agora eu até, se eu não me engano, já vai ser o que? O 6º, 7º, só nos últimos meses mais ou menos, que é protocolado. E eu espero que, assim, até para haver um avanço no debate, eu espero que haja uma resposta e que, de fato, na audiência sejam colocados pontos e que eles sejam concretizados, porque só dizer que vai realizar algo, fazer, muito ruim isso, e não efetivar, fragiliza o processo. Fica aquele vácuo do tipo, e aí não vai avançar, sabe? Fica um senso de estagnação. Então, até para superar isso e avançar nessa pauta do PCCR, tratar sobre outras coisas, é necessário que as audiências ocorram, que as pautas que são tratadas nas mesmas sejam efetivadas, colocadas em prática, para daí haver um avanço. E aí eu acho que o chamado para o trabalhador é ele começar a participar de alguns espaços que ele participou em outro momento, que foi muito importante, como ir à Câmara Municipal, ir para as audiências,
entrar a comissão, mas estar lá presente para demonstrar que tem interesse. Estar nas assembleias, porque as discussões acontecem nas assembleias. E nós sempre temos esse pensamento, que os envolvidos, os interessados, devem participar. Porque é ruim quando as pessoas têm gente que nem é servidor, mas quer ter mais influência do que propriamente quem é você servidor. Então, é um direito que lhe é concedido, que lhe é dado, e o chamado que a gente deve fazer é que ele venha, né? O servidor, independente das discussões do momento, que ele venha, se prepare, informe no local de trabalho, que está indo para uma coisa que é muito importante, que é a sua valorização, a sua dignidade. E o governo também percebe isso, né, Eduardo? O governo percebe o interesse da categoria. Oxe, quem é que está interessado? São mais de 300 servidores só do serviço público? Aqui você... Ou é só uma comissão? Ou só uma representação do sindicato? Aqui você Tem esse termômetro também, gente, que o governo observa. Então, vocês comecem a acompanhar isso. O Eduardo tem trazido algumas informações pertinentes para a gente. As leis constantemente são mudadas, são renovadas, são reestruturadas, e a gente muitas vezes só vem saber depois. Eu, por exemplo, quando foi para sair o aumento do imposto lá da contribuição previdenciária de 11 para 14. Em janeiro de 2020, que isso, foi publicado. Em 2020 foi muito rápido, muito imediato. Ninguém entendeu, mas alguém diz, mas isso é um absurdo e tudo e tal. Tinha relações com as reformas da Previdência Nacional, tinha relação com a reforma estadual, era uma obrigatoriedade, mas nós podíamos discutir num patamar melhor, diminuir até esse percentual, que foi de 11 para 14, se o município tinha que fazer, a gente até tentou isso. Mas não teve condições naquele momento de Sim, eu lembro que foi até colocado... Mas a discussão aconteceu inicialmente. Foi até protocolado na época. Porque o governo, a gente perguntou, sim, qual é a saída? Nós temos prazo, nós temos limite. E nós não... o operativo de dias em cima da hora também, né? Aquela coisa aligerada, já chegou para fazer, e ou faz ou faz. Mas sabe por que foi... Mas a gente precisa estar numa condição melhor. E para estar numa condição melhor, a gente participar. Dizer, nós não queremos assim. Se precisa de um ponto, de uma vírgula, de um acento, de uma palavra que vai mexer com a nossa vida, porque é 14% a menos do seu contra-cheque no meio de todo mundo. E é até você se aposentar. E a aposentadoria é um outro problema que dá um outro programa aqui. E você tocou no... eu posso fazer um parêntese agora na sua fala? Você tocou em aposentadoria. Que é um problema sério do município para aposentar aqui. Você contribui 14% quando vai se aposentar, às vezes tem que ir para a justiça. Me desculpem, me perdoem, mas, gente, vocês do prévio aí, por causa de uma lauda, você passar 3 anos, tem colégio, você passa 3 anos, e ninguém do prévio, que tem mais de 40 pessoas lá, se não me engano, da última vez que me informaram, Entre não 40. ligar para o servidor, ou não procurar nem o sítio para procurar esse servidor, é uma judiação muito grande. 3 anos que eu vi uma professora me procurar, por causa de um papel, ela não se aposentou, graças a Deus que ela está aposentada agora. Sim. Mas ela passou 3 anos. É um prazo... Se isso é verdade, gente, é um absurdo, certo? 3 anos que ela poderia estar gozando disso, dá até processo de você receber pelo tempo que era para você estar gozando e não gozou da sua licença definitiva. Você falou sobre aposentadoria, eu volto aqui para 2262. Implicações de médio e longo prazo. Implicações políticas e também no âmbito jurídico. Começar com essa do Ceará-Mirim-Prev. Fazendo uma breve síntese, o pessoal que não sabe, o Ceará-Mirim-Prev aqui é um RPPS, um regime próprio de previdência social. Né? É uma autarquia municipal. Ele é um órgão, ele é uma pessoa jurídica sobre o regime no formato de autarquia. Tem bens próprios, tem uma folha de pagamento própria também, e para ser criado é via projeto de lei e extinguido também via projeto de lei. Essas são as obrigações, algumas nuances que passam relacionadas a essa autarquia municipal. Sobre essa questão da extinção de ingresso via concurso público para alguns cargos efetivos, boa parte do pessoal, os mais afetados, que não são citados aqui, que não aparecem nos anexos, são os cargos de merendeiro e merendeira, auxiliar de serviços gerais, motoristas de veículos pesados. Para você ter uma ideia, merendeira é um cargo operacional exclusivo da Secretaria Municipal de Educação. No presente momento, citar um número geral, há 374 merendeiros e merendeiras lotados na Secretaria Municipal de Educação. Hoje, na ativa. Isso, desses 374, 293 são efetivos.
É um número alto. É. A maior parte desses 293, entre 50% a 60%, eles são senhores e senhoras que ingressaram na década de 80, década de 90, início dos anos 2000. Até 2030... Muitos estão caminhando para a aposentadoria. Isso, até 2030 esse pessoal vai estar se aposentando. E com ele se aposentando, como consequência da 2.262, as vacâncias também sairão e vai ficar Processo seletivo, isso. contratação. Só que quem entra via contrato, via processo seletivo, ou até de uma empresa terceirizada, a contribuição previdenciária não vai para o Ceará-Mirim-Prev, ela vai para o INSS, para o regime geral. Isso já vai começar a gerar um gap para o Ceará-Mirim-Prev a médio e longo prazo. Prejuízo, os né? Os recursos vão reduzindo, você vai ter um aumento de aposentados e aposentadas, e em questão de contribuição do pessoal efetivo, vai fazer o caminho inverso. Concurso público, que poderia ser a alternativa de Isso. manutenção, né, justamente do funcionamento, principalmente da saúde financeira, está tendo prejuízo por essa iniciativa. Mas eu vejo, por outro lado, aí, que depois a gente vai discutir, uma coisa que você me disse assim, e até a questão da legalidade, né? Ele se prepara até na questão da legalidade, porque, por exemplo, se o merendeiro se aposentou, o ESG, eles colocam lá alguém do regime geral, né, alguém temporário, e foge até de uma cobrança do Ministério Público. Sim, por causa dessa reestruturação deles, que é uma forma legal, entre as diga-se de passagem, que fizeram agora, para que fosse, né, é legal, mas é imoral, vamos dizer assim, não sei se é o mais correto do termo, porque, tipo assim, eu estou colocando aqui, se aposentou, a reestruturação funcionava desse jeito antes, hoje funciona dessa forma. Isso. Ou de uma forma... E a lei permite que eu possa fazer isso. A lei não me obriga a fazer concurso para merendeiro, mas por quê? Porque, em base às outras leis anteriores, eu fiz uma reestruturação dizendo que o município vai funcionar dessa forma, para determinados cargos. Não é isso? E até sintetizar um ponto, pessoal, um projeto de lei, ele é enviado pelo chefe do Poder Executivo Municipal ao Legislativo Municipal, à Câmara. Ou seja, quem aprova? A Câmara vota, aprova, o chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito, apenas promulga e envia para ser publicado no Diário Oficial dos Municípios. Por isso que a gente faz aquela reflexão aqui, de que hoje, atualmente, na Câmara, vamos entrar nesse assunto, que queira ou não, a gente entra. O aumento das cadeias. O aumento das cadeias devido à questão populacional, não é isso? Saiu de 15 para 17, se não me engano, é isso? Exato, 17? 17 e, assim, eu não vejo, a discussão é que vereadores aqui no município, eles não são eleitos pelas suas propostas, pelas suas... Não são, pode até ter no seu plano de campanha. Mas não vejo, a gente lamenta, possa até que essa nova, que vai entrar aí, que tem uma renovação de quase 50%, eles façam alguma... Inclusive, lá foram eleitos agora recentemente, uma foi reeleita e uma eleita, 2 professoras. Não, 3. Tem 3 agora? Tem 3 agora. O professor Renê, né? Isso, os 3 professores. Pronto, os 3 professores, pelo menos, não quero que se dizer que é nome de professores, mas o que é que eles vão pautar? Porque estava lá, a última que estava lá, pautava lombada eletrônica, lombada, calçamento, iluminação, mas nada da educação. Nada contra para a sociedade. É necessário ter calçamento, é necessário ter uma lombada para segurança, é necessário ter iluminação, mas para a educação, assim, de fato, a gente sentiu falta até na audiência pública, para você ter ideia, para tratar desses temas. E presidente da Câmara, vereadores, vocês que vão assumir ainda, a audiência pública deveria ser a coisa mais normal, trivial. Recentemente, eu participei da audiência pública, a gente foi convidado, da audiência pública, sobre a LOA, Lei Orgânica Orçamentária, que tem a ver com os investimentos. Isso. Então, isso é pertinente, faz parte do processo democrático, e a sociedade tem que participar mesmo, os movimentos sociais têm que participar para entender tudo isso. Esvaziar. Eu senti muito, Eduardo, porque se tinha lá 10 pessoas, era muito naquela Câmara. Sim, não cabe muita gente. Até as fotos que mas se tivesse ali, pelo menos as representações da sociedade, seria muito importante. Inclusive os vereadores, eu tinha 2 vereadores lá, eu acho que o presidente da Câmara e o vereador Marcos Faria, que apareceu lá. Então, assim, senti uma ausência assim, desse poder da discussão de algo tão importante, que a LOA, o orçamento, é de 2025. E ela vai direcionar todos muitos desses vereadores vão participar, foi a primeira audiência, eu acho que deve ter outros, vão participar. E assim, gente,
sou bem sincero com vocês, a gente sempre foi justo e honesto. Os vereadores precisam dar uma cota a mais para a sociedade e abrir espaço para receber os movimentos. A gente protocolou ofício por várias vezes pedindo audiência pública, protocolou querendo realizar uma sabatina, não fomos nem dado data, passou a campanha e não teve nada. Eu acho que esse fechamento é muito ruim para um papel e uma função que tem a Câmara Municipal. Não é só de chancelar, de aprovar aquilo que o Executivo manda, mas eles têm uma responsabilidade social com a sociedade, e que muitas vezes isso na prática não funciona. Então, aqui o debate não é sobre quem é de oposição de situação, o debate é da importância do papel e do caráter que ocupa cada vereador. Então, vereadores, não só os professores que estão lá vão assumir, eu acho que a professora Cristina, Cristiano, não sei, não é isso? O professor Renê, que eu não conheço só de vista, assim, e a professora Edineide, são 3 pessoas da educação que sabem as necessidades da educação dos educadores e dos servidores. Vocês estão vendo aqui que a pauta é plano de carreira, mas tem outras coisas também da educação. Vocês participar mais, ter uma abertura, receber não só o CINT, mas esses trabalhadores, que eu acho que é muito importante, como os outros vereadores também. Eu estou falando em específico para esses vereadores da educação, porque eles são educadores, eles são profissionais de educação. Deveriam ser uma pauta permanente dentro da Câmara, inclusive da Comissão de Educação que tem na Câmara. Não é isso? Está discutindo e dizer, não, isso é politicagem que estão fazendo, então só por campo político. Tem uns camaradas que conversam aí que a gente nem responde, porque nós sabemos como é a personalidade e o caráter duvidoso. Então, não vamos falar, entrar em falsas polêmicas, nós vamos fazer um debate progressivo para frente e queremos avançar. Dizemos aqui ao prefeito Júlio César, que está mais do que no tempo e na hora de responder aquilo que ele se comprometeu com a categoria em rede social, aquilo que ele falou para os servidores, né? Lá no Mauro Pinheiro, aquilo que ele falou, já se comprometeu em discutir as comissões, vamos avançar nisso. Já se comprometeu em questão do reajuste do piso, vamos avançar nisso. Porque eu acho que aqui não adianta estar procurando piolho na cabeça de careca, eu sempre digo isso, porque você vai achar logo. O que tem é soluções práticas e concretas. E o sindicato ele vai dizer se houve soluções com relação a isso. E se não houve, nós vamos dizer também. Vamos dizer, em qualquer canto, não tem problema não. É a verdade que a gente vai buscar e é a verdade que a gente vai lutar. Sim, voltando sobre o quantitativo de servidores, que até fez a linkagem e acabou abordando outros pontos. E Foi porque uma coisa geralmente está relacionada à outra, né? Não foge, não. Tem nada solto aqui, não. Exato. Voltando, quantitativo de ASGs, ok, então observação. ASGs, eles estão disponíveis para todas as secretarias municipais, não é somente para a Secretaria de Educação. Totalizam 437 e desses 437, 331 são efetivos. Mas a maioria desses, 60% a 70% desses efetivos, estão na Secretaria de Educação, dos 437 a nível geral também. Aí você imagina, somando isso aqui já, se for pegar só o pessoal efetivo, vamos pegar aqui 50% de cada um, já vai quase 400 servidores tranquilamente, um pouco mais que isso. Se aposentando. Fazendo muita esse gente, exercício, né, cara? até 2030. Isso vai dar um impacto para o Ceará Mirim em breve. Isso o pessoal, quando promulgou isso aqui, eles não se atentaram nas consequências de médio e longo prazo. As alternativas. Não se atentaram existe uma a discussão de botar todo mundo na regra geral, isso não é uma discussão fechada. Isso da reforma da Previdência. Mas isso é que chama efeito cascata, né? Uma coisa pode levar a outra. E aí o governo chega a dizer, não tem mais alternativa, não dá para sustentar dessa forma esse regime. E aí extinguir o regime, porque sabemos que existe essa possibilidade, não defendemos isso, o que a gente defende é que é um prévio forte, saudável, e que os trabalhadores possam ser abraçados, né, porque nada mais justo, e que seja num tempo hábil, dentro das condições necessárias, que ele possa ser até avisado, né, o quanto antes, que seja o processo administrativo. De 30, 60, no máximo 90 dias. Não é isso? O prazo é 90 dias. Enfim, mas de uma forma que possa ser acolhedora e agradável. Eduardo, conversamos sobre muita coisa aqui. É importante, vai ter momentos para a gente conversar mais sobre isso. Muita informação que ele trouxe aqui, Eduardo, sobre as alterações nos projetos de lei. Ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Eu estive vendo aqui, o tempo corre, o tempo voa, gente. E a gente colocou aqui na nossa pauta discutir, trazer informação sobre os núcleos que a gente
né, rapidamente, Isso. a informação vai ser rápida, sobre o Estado, né, até o podcast, a gente iniciou nossa fala falando dos últimos podcasts, que foi específico, temático, sobre entrevista com os candidatos. Né? Eu vou começar por isso, as entrevistas com os candidatos foram muito importantes, pertinentes, eles teceram as suas impressões com relação à educação, a pauta era só a educação. Nós não tivemos o último programa, mas vamos procurar, queremos já dizer aqui que o último programa era com o candidato Antônio Henrique, do PSD, vamos procurá-lo, sim, apresentar a proposta que nós apresentamos aos outros candidatos, porque ele é quem vai dar continuidade a esse processo de discussão, de negociação com a categoria e com a sua representação. Tão logo a gente consiga contactá-lo, vamos ouvi-lo, mas queremos também ser ouvido, é um processo de negociação, e nós queremos, não é uma exigência, mas nós queremos que a audiência aconteça, e aqui é o nosso recado. Dia 17, tem uma assembleia, pessoal, às 8 horas no Centro Esportivo e Cultural. É extremamente importante vocês participarem, a SG Merendeiro e os profissionais do magistério. Os profissionais do magistério têm a pauta do piso aí, que eu acho que é a mais gritante. Seria muito importante se o prefeito já anunciasse alguma coisa já nessa audiência, não só recebesse, mas já anunciasse alguma coisa nesse sentido, de tranquilizar e avançarmos nesse processo de negociação. Sobre o Estado, a gente no Estado teve agora, eu acho que você soube recentemente, né, a iniciativa do Ministério Público, a Justiça acatou o pedido de suspensão do retroativo. Infelizmente, está um ataque aos servidores em geral, que isso pode surgir, respingar nos outros servidores de Estado e de município, essa decisão. Ainda nós não temos resultado disso. Da última Assembleia, o que tinha era alguns encaminhamentos, inclusive fazer uma atividade lá na Praça dos Poderes, ali onde fica o Judiciário, um protesto. Não aconteceu ainda, o sítio estadual ainda está devendo esse encaminhamento à direção. Aqui vai o nosso chamado. Viu, trabalhador do Estado, ainda não aconteceu a iniciativa que foi aprovada em Assembleia, na última Assembleia, de fazermos uma manifestação pacífica, ordeira, mas protestarmos com relação a essa medida da Justiça, no sentido de suspender o pagamento das parcelas do retroativo do piso, se não me engano, 2023. Isso. Pagou o piso, o governo, mas não pagou, mas estava devendo o retroativo. Embora foi lá Casa Bahia, negociado por 2 vezes, se não me engano, tinha uma proposta, depois renovou essa proposta, e aí está paralisada essa discussão lá no Estado. Esperamos ter novidades com relação a isso, certo? Não só de atividades, mas, quem sabe, de uma nova Assembleia. Passando por Maxaranguape. Maxaranguape teve uma eleição recentemente, tem um núcleo lá eleito. Esse núcleo é a oposição à regional de Ceará-Mirim. Não foi a chapa da regional que a regional apoiou. Tem um grupo lá atuando. A informação que a gente tem é que não tem previsão de assembleia, pelo menos pelo informe que eu tive com um dos diretores lá. Eles estão esperando o Ministério Público manifestar sobre um documento, um ofício que eles protocolaram, de algumas audiências que eles tentaram procurar o Executivo. Nós não temos. O que nós temos é que, em breve, a regional de Ceará-Mirim, para você de Maxaranguape, com relação às ações que ficou da nossa responsabilidade, em breve nós temos novidades. Nós vamos divulgar a você, trabalhador e trabalhadora de Maxaranguape, que tem a ver com as ações de salários atrasados, que acha muito importante trazer essas informações. Então, logo o jurídico nos ampare dessas informações, nós vamos distribuir para vocês. Sobre os Tremóis, queria saudar aqui a nova direção que está assumindo lá, a direção que está assumindo agora, que estão à frente, as companheiras lá, pelo debate que teve, um debate riquíssimo. Para você ter ideia, Eduardo, teve 11 mil visualizações, quase 12 mil já até recentemente, ou seja, teve uma interação na hora do debate, as pessoas, teve torcida organizada lá dos candidatos, foram aqui, sinceramente, com todo respeito às linhas políticas e tudo e tal, os candidatos lá participaram, inclusive a candidata eleita, a Jussara, ela era a atual prefeita, participou do debate, foi um debate pacífico, respeitado os candidatos, não teve, assim, confusão, mantiveram, como diz assim, a ordem e a decência, discutiram e apresentaram as suas propostas, preposições. Achamos isso muito rico para a população, né? Foi divulgado nas redes sociais, foi registrado, mas parabenizar a organização da direção lá, as diretoras gerais, dos diretores que estavam à frente, dessa participação, contribuição importantíssima. Então, o núcleo
sai lá fortalecido desse debate. Eles tiveram recentemente algumas reuniões com a própria prefeita. A prefeita se comprometeu agora, entre outubro e novembro, já aquilo que estava devendo com relação a plano de carreira dos servidores, plano de carreira, valorização que tem a ver com as promoções horizontais e verticais, já começar agora em novembro o pagamento. Então, tem uma pauta lá que está bem progressiva no sentido da valorização dos servidores. E eu posso fazer um parêntese na sua fala quanto a isso? Isso já é um exemplo que pode ser seguido aqui em Ceará-Mirim. O que está sendo feito lá, ser colocado aqui, sentar-se, ouvir as comissões, a nossa comissão também haver a participação, como você mencionou, de outros servidores, de outras servidoras, e tudo isso ser colocado na mesa, decidido, a apresentação de um cronograma de resolução e a forma que esse cronograma será efetivado, que é fácil de se fazer. Muito bem, ela sentou na mesa e foi disso, isso aqui eu vou fazer aqui, isso aqui eu vou fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Levo para a Assembleia, levou para a Assembleia, a categoria aprovou por unanimidade. Você está entendendo? Foi dessa forma que deu certo. Então, as pessoas sentiram firmeza, concretude na execução do processo, porque ela tinha assumido outros compromissos e tinha também cumprido. Então, é isso que o gestor público faz. E aí a gente não olha se é de direita, se é de esquerda ou se é de centro, mas a gente quer ver a ação, a gente tem as diferenciações na opinião, e devemos ter sempre, mas o importante é colocar justamente em prática, concretizar. Esse é o desafio lá em Extremóis. Saudar aí, um bom dia às dirigentes e os dirigentes de Extremóis, que é um núcleo muito importante para a regional e tem muita história de luta lá. Até dando um complemento à sua fala sobre a Assembleia, no próximo dia 17, o pessoal, os demais colegas, servidores e servidoras, nos próximos meses, nos próximos meses haverão diversas questões a serem tratadas. Aqui, a nível de município, por exemplo, o atual Plano Municipal de Educação, que é 2015-2025, a vigência dele se encerrará no dia 19 de junho de 2025, ou seja, nós já temos que iniciar um debate sobre esse ponto, realizar um balanço sobre as metas que foram concluídas, se foram concluídas na totalidade ou parcialmente, para a apresentação, e também apresentar sugestões para o próximo Plano Municipal de Educação, o Plano 2025-2035. E dessa vez nós participamos, porque, se eu não me engano, no último, em 2015, quando foi, não houve essa participação dos trabalhadores e trabalhadoras. E dessa vez há uma janela de oportunidade, uma excelente janela de oportunidade para se debater diversos pontos. A questão do plano de cargos e carreiras dos servidores, no caso de vocês, o pessoal do magistério, a reestruturação do PCCR de vocês, porque ele precisa ser reestruturado, porque tem uma série de falhas, e ser atualizado com as legislações atuais, tratar sobre questões como assédio no serviço público, tratar sobre as escolas em tempo integral, sobre o próximo Plano Nacional de Educação também. Ou seja, há uma série de conteúdos que até dá uma cesta ampla para os próximos programas. Aqui também é muita coisa para se tratar. Estamos caminhando já aqui para os finalmente, vamos dar um agradecimento pessoal. Mas antes disso, a gente queria só fortalecer pureza. Teve lá o candidato eleito de oposição, existiu o candidato do governo. Nós vamos voltar à pureza, queria dizer a você, professor, trabalhador de pureza, esse GMLD da pauta precisa discutir, esperamos que o governo que está aí mantenha um acordo, que existe um acordo de pagamento do piso, que vinha pagando mensalmente, a proposta foi parcelamento da categoria, a maioria aceitou essa proposta, esperamos que tenha cumprido até hoje. Está se cumprindo o pagamento do piso, viu? 2023, é um bom exemplo para o governo daqui também, que se comprometeu a lançar uma proposta, esperamos que tenha isso aí. E ao Marinho, piso não se discute, lá não se renovou o mandato, o candidato lá é de oposição. Nós vamos voltar a conversar com quem está ainda, a representação da secretaria. Nós tivemos uma reunião recentemente, vamos fazer uma assembleia para discutir alguns pontos. Nós estamos discutindo já em Marinho a questão do piso 2025. É importante isso. Você vê que nós estamos em outubro, mas é planejamento, é uma discussão pertinente. E outros pontos de pauta, nós vamos procurar também, no momento oportuno, o prefeito que foi eleito, porque quem vai continuar as discussões futuras, vamos apresentar as nossas pautas de reivindicação. Acho importante isso, manter essa discussão. Enfim, esse é o processo que está dentro do sindicato, e a ideia é nós ampliarmos. Dizer a você, trabalhador,
que nós fazemos parte do movimento Muda Cinti da CSP com Lutas. Talvez final de outubro, início de novembro, nós vamos ter um seminário estadual que vai trazer pautas importantes. Plano de carreira, saúde do trabalhador, né, que é o adoecimento da nossa categoria, direito previdenciário e a situação desse arcabouço fiscal aí, Sim. que ataca tudo que tem a ver com tudo isso. Sim, você então, são quatro temáticas que a gente ainda está no esqueleto ainda, que a gente vai discutir. Nós queremos a participação sua. Nós não temos local ainda, mas os últimos que nós fizemos foram muito bons. Esperamos você participar. Então, Eduardo, nós estamos aqui, sabemos que é uma discussão muito ampla, vai ter outros programas como esse. É até bom ter mais livre, porque a gente pode... Hoje foi dado mais ênfase aos servidores em gerais, mas não esqueça você do magistério, que a pauta do piso está na nossa pauta de negociação. E dia 17 é a Assembleia. Nós pedimos uma audiência para antes do dia 17. Estamos dispostos a sentar com o prefeito Júlio César, com a sua equipe, para tratar justamente desses pontos pertinentes, dos servidores e dos profissionais do magistério. Eu queria que você desse o seu bom dia, fizesse suas considerações finais aqui, e quem sabe em outros programas, vai ficar acostumado aqui. Depois que Eduardo falar as considerações, eu vou trazer uma novidade também para vocês com relação ao programa nosso. Aqui é importante já avisar as pessoas que a gente está pensando. Bom, primeiro agradecer à TV Web Litoral e à 87 FM pelo espaço, né, para nós ter esse espaço necessário, até porque aqui, infelizmente, aqui no município é o único podcast que aborda essas temáticas de forma assim aberta, sem restrições. Agradecer a quem está acompanhando, a quem ainda vai assistir também, independente do horário. Muito obrigado pela sua participação, pelo engajamento nas redes sociais, pelas visualizações. Muito obrigado. E também eu gostaria de fazer algumas recomendações de leitura sobre um tema que até, se eu não me engano, o pessoal do Muda Cinti gravou recentemente, sobre a questão do arcabouço fiscal relacionado ao Fundeb, que até tem o vídeo, está salvo, não é isso? Está salvo, até recomendar para vocês, assistam o vídeo, a gente vai colocar linkado lá na caixa de comentários o link, assistam, porque é um excelente debate, com excelente temática, que afeta não só os estados, mas também os municípios, ou seja, nós, servidores municipais da educação, e até o pessoal da saúde também, porque, além da educação pública, a saúde também está sendo atacada. E, relacionado a isso, eu quero deixar duas leituras que tratam sobre isso. A primeira é do site A Terra é Redonda, cujo título é Não Existe Alternativa. É um pequeno artigo de autoria do Pedro Paulo Zalute Bastos. Esse texto vai estar linkado também. É uma abordagem excelente que ele esmiuça os impactos do novo arcabouço fiscal para a questão do Fundeb e da educação pública como um todo. O outro tema, a outra recomendação é no site Outras Palavras, com o título Saúde e Educação sob Ataque, de autoria do Antônio Martins, que também escreve excelentes artigos. É um artigo bem mais curto, mas bem sucinto e denso. Ambos os conteúdos estarão na caixa de comentários e são boas recomendações para que vocês se aprofundem sobre o que está acontecendo a nível nacional, até porque mesmo nas mídias progressistas, Fernandes, que são tidas como mídias independentes, esse debate, esses temas não estão sendo tratados, até mesmo aqui a nível estadual não está sendo. Ou seja, em questão a nível de estado aqui, o podcast está sendo o primeiro, além da outra live que foi realizada, dos debates, em realizar recomendações sobre esse tema, nós estamos sendo pioneiros nisso. Infelizmente, até o momento, é somente nós que estamos realizando observações sobre isso. Espero que outros e outras também possam contribuir para esse debate, seja a nível estadual ou mesmo aqui a nível de município. Então, para encerrar aqui, rapidamente, a Assembleia dia 17 às 8 horas no Centro Esportivo e Cultural. Servidor, tem uma proposta de audiência até lá, dia 17. Esperamos que o prefeito Júlio César e sua equipe possa receber e a gente possa ter alguma novidade com relação à pauta da categoria, certo? Então, a outra coisa que eu queria, antes de encerrar, e agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, aonde estiver aí de comunicação chegar, é de informar que a gente está discutindo a mudança de horário. Tudo indica que a gente vai fazer à noite, certo?
o dia permanecer, mas a gente fazer isso à noite. Nosso podcast, porque o nosso público hoje geralmente está trabalhando, a maioria, manhã e tarde, e aí o alcance, né? A gente quer falar para todo mundo, mas quer falar especialmente, particularmente para os servidores da educação do município de Ceará-Mirim e da nossa jurisdição. E muitos têm feito esse pedido com relação a isso. E a gente discutiu na nossa última reunião a gente fazer esse podcast à noite. Então, talvez os nossos próximos podcasts vai ser à noite. Dizer aqui a todos, o companheiro José Roberto pediu, de forma camarada, pediu para não fazer mais o programa. Daqui então, ele tem os seus motivos pessoais. Enfim, eu não tive acordo, mas ele respeitei a decisão do companheiro, agradecer a ele pelos programa que ele fez aqui, pelos dias que ele passou aqui, pela contribuição que ele deu. Sabemos que isso é um trabalho voluntário, é um trabalho coletivo, que é feito por mim, por Eduardo, por todos, e o recado foi dado a você, Zé Roberto, nosso agradecimento em nome da regional, certo? Então, agradecemos a você pela contribuição que você deu, valorosa, nos outros programas. Vai ficar registrado, está registrado na história, as suas intervenções, suas colaborações. Então, em nome da regional, nosso agradecimento. E queremos agradecer a você, trabalhador, trabalhadora, agradecer ao Eduardo, que esteve aqui, né, prontamente para nos trazer algumas informações pertinentes. Qualquer coisa, nos procure. Se tiver alguma pergunta, nós respondemos em breve. Assistam aí, vai estar registrado, gravado. Eu não consegui divulgar para todos, mas os meninos devem ter feito isso. E é isso aí. Bom dia a todos e um abraço em nome da Regional de Ceará-Mirim.